Fala, galera esperta! E aí, tudo bem com vocês? Olha só, as guerras mundiais, elas existem, existiram e existirão. Enquanto houver humanidade, sempre haverá o conflito. Incrível, né? Mas em pleno século XXI, estamos vivendo uma fase em que essas guerras, podemos considerar ela também uma guerra mundial, uma guerra globalizada. Ok? Então, meus queridos, olha aí a aula sobre as guerras, aula 40, 41 e 42, beleza? Então, vamos lá no quadro, meu diretor. Então, olha só, a gente quando fala em guerra, as guerras elas não estão relacionadas simplesmente às guerras mundiais, porque hoje as guerras elas praticamente interferem no mundo inteiro, beleza? Dependendo de quem está guerreando, ok? Como assim, professor? Depende, é um jogo de interesse, é uma questão geopolítica, beleza? A gente vai ver isso aqui com riqueza de detalhes. Então, olha, nós fizemos aqui, primeiro, um contexto desse slide aqui de abertura que fala sobre as guerras mundiais, né? Estratégia ciência contra o caos. Nessa outra aqui, eu já fiz uma guerra mais atualizada. Olha só, já contextualizando uma questão bem mais tecnológica e que está relacionado a essas novas estratégias de guerra, ok? São equipamentos de alta tecnologia. Agora nós temos a IA, agora nós temos satélite, agora nós temos radares, satélites, enfim, onde em qualquer lugar do mundo que a pessoa estiver, haverá sinais de sistemas de informação e telecomunicações, ok? Então, as estratégias também mudam, ok? Então a gente vai falar essas guerras atuais e suas implicações. Na verdade, não vamos falar só sobre algumas, porque a aula não, os tempos que a gente tem disponível vai dar para a gente falar pelo menos as principais, ok? A gente vai falar sobre a questão da geopolítica contemporânea, beleza? O objetivo que a gente quer é que você consiga entender o que são essas guerras contemporâneas, identificar os conflitos atuais, analisar os impactos econômicos, ok? Impactos econômicos, compreender essa geopolítica mundial. Aí a gente começa com essa linda imagem de um jogo de xadrez. Professor, eu não sei jogar, professor, não sei nem por que tem esse jogo de xadrez, o que isso tem a ver? Então, chega aqui comigo, diretor, olha só. Esse jogo de xadrez é um jogo tridimensional, absurdamente interessante, que inclusive eu recomendo a todos aprenderem. Por quê, professor? Porque ele vai além de um jogo. Ele está relacionado a estratégias que, desde o primeiro passo, da primeira peça que você move, você já tem lançado uma estratégia de como você vai seguir as próximas. E o outro que está do outro lado, por que ele saiu daquele jeito? Por que ele movimentou aquela peça? Então, aí, o que ele está pensando em fazer nas próximas jogadas? Então, o jogo de xadrez, ele é utilizado. Então, fica aí a dica, né, que eu super recomendo você aprender. Então, o jogo de xadrez, ele é visto, né, e ele é utilizado como metáfora para entender essa geopolítica internacional, desse jogo de interesse entre os países, geralmente países centrais, que está relacionado a alguma questão econômica no mundo. Beleza? Professor, então explica mais ou menos como é que é esse jogo de xadrez. Ele é um jogo que ele é de domínio. É tanto que de um lado tem um rei e de outro tem um rei, outro rei. São dois reis que todo o tabuleiro e todas as peças se preocupam em proteger ele. Porque quando ele é capturado e quando ele não tem mais como se defender, acaba o jogo. Então, o jogo de xadrez, ele também é um jogo pelo espaço. Ele vai ocupando os espaços. Se você
souber fazer a estratégia adequada e melhor do que o seu inimigo, seu adversário, você vai ocupar os melhores espaços do jogo. E quando o outro vê, ele já está totalmente encurralado. Estão entendendo por que se usa o xadrez? Então, novamente, eu super recomendo você aprender esse jogo, que ao mesmo tempo que você está quieto ali, parado, olhando, sua cabeça está a mil, pensando mil coisas. Inclusive, é um jogo que mexe e é muito bom para a mente, porque exige muita concentração e cálculo. Beleza? Além de ser considerado uma arte. Vamos lá no quadro, meu diretor? Professor, então quer dizer que o xadrez ele é para a gente entender também a questão do espaço geográfico no mundo em relação ao poder, exatamente, chamado geopolítica, ok? Que é o estudo das relações de poder entre os países. Ele envolve a questão do território, a questão da economia, os recursos naturais e as estratégias políticas para se alcançar seus objetivos, ok? E aí, olha só, a gente tem o uso das tecnologias modernas nesse cenário moderno, dessas guerras contemporâneas, dessas guerras modernas, ok? E elas estão relacionadas à questão de utilização de equipamentos modernos, como os drones, como a utilização da internet. O que mais, professor? Como o uso de sonares, como o uso de radares, como o uso de satélites, ok? E aí a gente tem várias guerras no mundo, a gente tem guerra na Síria, na Nigéria, no Afeganistão, na Somália, no Iraque, no Iêmen, na República Democrática do Congo, temos lá no Sudão e temos também, então, professor, tem tudo isso de guerra? Tem tudo isso de guerra atualmente. Então, vocês viram aí que nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, mas isso não foi suficiente para termos paz no mundo inteiro, ok? Professor, mas eu não vejo essas guerras acontecer. Não, é porque é muito longe daqui onde a gente vive, tá? E a gente também tem como é que eu posso dizer, a sorte de a gente ser brasileiro, e a gente é um país que não adota esse mecanismo de querer sempre estar em guerra. O Brasil, a gente sempre adota a política da boa vizinhança, de a gente sempre estabelecer o equilíbrio. É assim que é o pensamento jurídico do Estado brasileiro. Beleza? E aqui a gente não vive em guerra. Beleza? Nossos problemas são outros problemas sociais que parecem guerra. Mas do jeito, nação contra nação, há muito tempo não tem no Brasil. Vamos lá, meu diretor. Então, olha só, o soldado tecnológico. Então, isso aqui é uma espécie de soldado moderno. Um soldado que ele é monitorado e ele é controlado por um outro soldado, que é o soldado humano. E ele vai, através de sinais que ele capta, jogar essa bomba aí em algum lugar. Ok? Então, essa é uma forma moderna de se estar tendo guerra no mundo atual. É um drone que é uma pessoa que se qualificou ali, o soldado oficial se qualificou para mexer nesse equipamento e, diga-se de passagem, é para gerar destruição, né? Porque aí vários soldados, vários drones vão jogando bombas em outros lugares e vão avançando até ocupar aquele espaço, ok? E aí a gente vai falar desses 3 conflitos aí principais. A guerra na Ucrânia, os Estados Unidos e Irã e Israel e Hamas, ok? A Ucrânia, olha só, a Ucrânia, ela foi invadida pela Rússia, ok? Lá em 2022. Então, ali tem só lembrando que a Ucrânia, no tempo da Guerra Fria, no tempo da União Soviética, ela fazia parte, né? Ela era uma aliada da União Soviética. Só que aí, nesse novo cenário desse mundo multipolar e com a desintegração da União Soviética, a Ucrânia teve de volta sua autonomia e tem um problema ali de disputa por território e poder, e aí
tem a questão da Rússia, que sabe que lá, aquele território, tem alguns recursos que eles se interessam em ter. Não só isso, mas também a questão do poder, a questão da geopolítica, porque a Rússia precisa também demonstrar para o mundo e para essa potência chamada Estados Unidos que ela também tem poder. Olha só. Então, a Rússia busca, através de guerras, alcançar os seus objetivos e interesses e mostrando também para Estados Unidos que ela ainda é uma potência, ok? Nesse cenário, a Ucrânia é invadida, já tem vários dos seus territórios invadidos pela Rússia e já tomados pela Rússia, ok? A Europa toda ali, principalmente a União Europeia, fica de lado assim, observando, será que não sei o quê? A Ucrânia pediu até para fazer parte da OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, que faz esse tratado entre os países europeus que se tornaram aliados para se defender de alguém que os ataque, ok? Então, se algum país mexer com os países que fazem parte da OTAN, aí vai ter guerra com todos. E essa OTAN ela foi criada desde o tempo também da Guerra Fria. Na época era a OTAN, dos aliados dos Estados Unidos, junto à Europa, e do outro lado o Pacto de Varsóvia, que eram os aliados do leste europeu sobre o domínio e a influência dos soviéticos. Só que aí depois a gente viu que acabou a questão da União Soviética, né? Então não teve mais por que existir Pacto de Varsóvia. Se desintegrou, acabou o Pacto de Varsóvia, todo mundo virou capitalista, beleza? Mas a OTAN continua. Ela continua porque tem os seus interesses econômicos, tem os seus interesses políticos, geopolíticos, tem seus interesses também de se proteger, porque na época alguns países foram invadidos e não tinham essa organização e esse tratado entre eles, beleza? Olha só, a energia no mundo. Então, esses dois são os dois líderes. Esse aqui é o líder russo, Vladimir Putin, né? E o Zelensky. Então, o mundo olha para essa guerra porque ali tem gás, lá na Rússia. E quem depende é a Europa, os países europeus. Como estão em guerra, os preços aumentam com conflitos, beleza? E isso vai impactar diretamente no custo de vida das pessoas, beleza? Aí vira uma guerra de uma queda de braço para quem vence, é aquele jogo do xadrez geopolítico que eu iniciei falando lá no começo da aula, beleza? E olha só por que essa guerra importa, a guerra da Ucrânia. Ela afeta o preço dos alimentos. Professor, por quê? Porque nós estamos falando de fonte de energia. E a fonte de energia, elas servem para mover as máquinas inclusive que estão trabalhando na colheita. Então, olha só, a Ucrânia, ela é um grande produtor de milho, por exemplo. A Rússia é um grande produtor de agrotóxicos, né, de fertilizantes para a agricultura. E aí como estão em guerra, o produto fica caro, que se ficar o fertilizante caro, vai surgir um impacto no bolso de todo mundo, ok? Eles também, a Ucrânia e a Rússia, produzem trigo. E se estão em guerra, vai diminuir a exportação desse produto, ok? Se reduz a produção, se reduz a exportação, obviamente que também vai ter menos produto disponível. Se tem menos produto disponível, vai cair na máxima. Vai cair na máxima. Chega aí, meu diretor. Vai cair na máxima do capitalismo, que diz que tem a questão da lei da oferta e da procura.
quanto menos um produto está disponível, ele vai estar caro ou barato. Se ele não estiver muito disponível, ele vai estar mais caro. Um produto muito disponível vai ficar mais barato. Então, as guerras causam esse tipo de problema também. Por isso que todo mundo olha, porque não é interessante para ninguém, porque isso gera inflação nos países. Beleza? Vamos lá na tela, meu diretor. Então, são grandes produtores de trigo. E quem sofre mais com essas crises são os países mais pobres. Ok? Professor, mas por que são os países mais pobres? Porque os países pobres eles não vão ter dinheiro para ficar comprando produtos, ok? Os países mais pobres, principalmente os africanos, lembra que a gente falou já também sobre a África para você? Então as pessoas não vão passar fome, ok? E aí o que os outros países fazem em relação a essas crises, essas guerras? Por exemplo, a Rússia. A Rússia sofreu um bloqueio de comércio. Ok? Para que a União Europeia fez isso? Para pressionar politicamente para acabar com a guerra. Ok? Então a gente tem aí Rússia de um lado e a União Europeia de outro. Olha só, as sanções decididas pela União Europeia após a catástrofe que afetaria as duas economias. Nós temos aí trocas comerciais entre a União Europeia e Rússia em bilhões. A gente tem aí as relações econômicas entre eles. Então, você pode ver que vários países fazem comércio exterior com a Rússia, então dependem deles também, ok? Tanto para importação como para exportação de produtos, ok? Então, nós temos aí 78% de energia que vem da Rússia. Então, os países europeus estão também sofrendo com esta guerra, ok? Porque é aquela questão que eu falei, vira um jogo de queda de braço, beleza? Agora, conflito de Israel e Hamas. Ali é um problema histórico de milhares de anos atrás. Tem a questão da disputa territorial, envolve questões religiosas. Isso tem um impacto humanitário muito grande. Ambos realizam ataques, gerando grande destruição, principalmente na região da Palestina, onde está esse grupo terrorista chamado Hamas, ok? Então, os mais afetados são os mais pobres. Beleza? Impactos humanitários lá na questão da Palestina, de Israel contra esse grupo terrorista, né, que acabou influenciando todo aquele povo. A Palestina é um território, pessoal. Os palestinos é um povo que não tem território, ok? Ali a região da faixa de Gaza é um povo que não tem território e eles vivem num território e a ONU, alguns países do mundo já reconhecem eles como tendo reconhecendo a necessidade de criar esse Estado palestino. Só que ainda não foi criado. Enquanto não houver a criação desse Estado, haverá sempre esses problemas, esses embates ideológicos, religiosos, nessa região ali da faixa de Gaza e na Palestina. Ok? E, obviamente, quem mais perde com isso tudo é a população civil. Muitas pessoas morrem lá dia a dia. Vamos lá na tela, meu diretor? Então, meus queridos, lá cria-se um impacto humanitário muito grande, porque quem mais morre são os civis nesses conflitos, ok? A cidade está praticamente destruída, principalmente na faixa de Gaza, a falta de alimentos, água e atendimento médico. Isso vai gerar um impacto humanitário muito grande de pessoas que, inclusive, já estão morrendo de fome nessa região, ok? Olha só, as crianças, a maioria dessas crianças aí já não tem pai, não tem mãe, tudo já morreram na guerra. Então, realmente é um problema muito delicado lá. E aí,
nessa questão, nós temos aí a questão da China, que ela aparece como um grande protagonista nesse jogo de xadrez, batendo de frente com os Estados Unidos, que é a grande potência, ok? A Rússia, ela aparece, mas ela ainda tem só poder militar, ela não tem poder econômico nesse mundo multipolar, ok? Como é que se encontra o Brasil nessa questão? Olha só, o Brasil, como eu falei, a gente sempre busca a paz, isso é por força da Constituição, tá? Nossa Constituição diz que o Brasil é um país que sempre vai buscar a paz e a autonomia dos povos. A gente vai reconhecer a autonomia dos povos. Então, o presidente, quando ele fala aquelas coisas, a gente tem que buscar a paz, tem que acabar com a guerra, esses conflitos, ele não está falando por aquilo que está pensando, não, tá? Por questão de ele ter que fazer o que está escrito, determinado na Constituição do Brasil, no seu artigo 4º, ok? Então, a gente sempre busca a neutralidade, a gente sempre busca a paz entre os países, a gente sempre busca a pacificação entre as nações, ok? E o Brasil também depende dos fertilizantes que vêm lá da Europa, que ficaram muito caros, que vai fazer os produtos daqui do Brasil ficarem caros. Muitos de vocês já viram esses impactos causar aí na produção que vocês trabalham aí no campo, beleza? Também vai fazer com que a energia fique cara, fonte de energia como petróleo vai ficar também caro, ok? E nós, o Brasil, participa de várias organizações internacionais, como a ONU, ok? E quais são as consequências para o dia a dia? Preço dos alimentos sobe, combustível fica mais caro, gera um impacto no custo de vida. Então, meus queridos, olha só a consequência para o dia a dia. Vai para onde? Para o bolso de todos nós, ok? Então, essas guerras que acontecem no mundo são guerras, elas não são guerras mundiais, mas chega aqui, meu diretor, vamos lá? Então, a gente pode dizer para você que elas são guerras globais, de impacto global. Não é só porque a gente não está fazendo parte dessa guerra que não vai sofrer o efeito dela, tá? Vamos lá no quadro. A gente precisa comprar alimentos. Só que a gente e os tratores precisam de combustível para mover os tratores. Os alimentos precisam de fertilizantes. Então, isso vai encarecer os produtos. É o combustível que faz ir os produtos até as lojas. Então, os produtos vão ficar mais caros. Isso vai gerar inflação e consequências para o dia a dia em vários lugares do mundo. Beleza, meus queridos? Então, a reflexão que a gente leva a você, as guerras acontecem só por uma questão ideológica, porque eu sou capitalista, porque eu sou socialista, é porque eu não sei o quê, não. Ou também por interesse econômico. Olha só, essa é a reflexão. Lá na aula 41, você vai fazer atividade que não vai ser uma atividade em grupo, tá em grupo aqui, mas não era, só vamos cortar aqui, ó. Ela é individual, tá bom? No seu caderno. Analise um dos conflitos e responda onde é que ocorre, quais os principais motivos dele, que impactos econômicos elas causam. Beleza? E lá na aula 42, você vai fazer, aqui sim é uma pesquisa, você vai procurar responder isso aqui, ó. O que motivou o conflito entre o Irã e os Estados Unidos? Olha, já estou falando aqui de um outro conflito mais moderno, está acontecendo também atual, e é a sua atividade de pesquisa. Quando começou a guerra mais recente entre Irã e Estados Unidos? Qual foi uma das consequências imediatas dos ataques ao Irã? Porque o Oriente Médio é uma região estratégica nesse conflito. E o conflito teve vencedores claros, né? Será que está claro quem foi o vencedor? Então, meus queridos, faça essas atividades aí. Quando você assistir, volta aí quando você puder, faz aí as anotações, faz as suas pesquisas e responda aí. Inclusive, essas informações que a gente está passando aqui para você, pode vir em perguntas
perguntas no Enem, beleza? E aí não vai pegar você desprevenido, beleza? Meus queridos, era o que nós tínhamos para o momento. Forte abraço, até a próxima. Tchau!